E se existisse um colecionador de perguntas? Hoje a gente vai mergulhar numa fábula bem moderna sobre o poder da curiosidade. Vamos conhecer a história de Callum e de uma pergunta que de repente simplesmente desapareceu. Vamos imaginar um lugar, um planeta chamado Unira, um lugar mágico onde as estrelas dançam e, acredite, as árvores sussurram respostas. É nesse mundo que vive o nosso pequeno ser, o Callum. Mas o Callum era diferente. Enquanto todo mundo nesse planeta buscava respostas prontas, ele tinha uma paixão inusitada. Ele colecionava perguntas. E aqui começa a nossa primeira parte, o colecionador de perguntas. Na sua mochila cósmica, ele guardava perguntas fascinantes. Coisas como: por que uma sombra só aparece quando tem luz? Ou então, se o tempo existe, onde é que ele mora? E essa aqui é ótima. Por que os adultos acham que já sabem de tudo? São o tipo de questionamento que faz a gente dar uma parada para pensar, não é verdade? E essa frase aqui resume bem a filosofia dele. Para o Callum, perguntas não são só curiosidades, não. Elas são sementes. Sementes que, se ninguém cuidar, fazem o mundo virar um deserto de ideias. É uma visão muito, muito forte sobre a importância de continuar perguntando. Só que um dia, uma coisa totalmente inesperada acontece. Uma pergunta muito importante, desaparece. Sem mais nem menos. E que pergunta, hein? Ela foi sussurrada por uma menina de 7 anos na Terra, chamada Lina, um pouquinho antes de dormir. Uma pergunta tão simples na sua formulação, mas, nossa, de uma complexidade imensa. E então, de repente, puf! A pergunta some. Simplesmente some no ar. Um momento assim de pura mágica e mistério. E aqui está o motivo. A pergunta não se perdeu. Ela foi engolida. Isso mesmo. Engolida por um pensamento adulto. Aquele pensamento que nasce do medo, sabe? Que diz, não se deve perguntar essas coisas. É a curiosidade sendo sufocada da forma mais sutil que existe. Para o Callum, o sumiço de uma pergunta é uma crise seríssima. Então, claro, ele decide agir na hora. Com uma determinação total, ele veste a sua capa, que é feita de dúvidas, e dá o que ele chama de salto quântico da dúvida. É uma corrida heróica, atravessando dimensões para resgatar aquilo que foi perdido. E agora a gente chega no coração da história, o encontro entre o Callum, o nosso guardião das perguntas, e a Lina, a menina que originou a pergunta perdida. Esse encontro mostra um contraste enorme. De um lado, o medo da Lina, que já foi condicionada a não questionar, dizendo, mas me disseram que eu não devia perguntar isso. Do outro, a visão do Callum, que enxerga poder na pergunta dela. Ele se apresenta como o despertador de mundos, validando totalmente a curiosidade da menina. E aqui está a mensagem central da história. O Callum explica que a curiosidade é uma forma de luz, uma energia muito poderosa. E o medo? O medo é a força que tenta apagar essa luz. Uma metáfora fantástica sobre a importância de se questionar. Com isso, o Callum compartilha mais da sua sabedoria. As perguntas não servem só para descobrir o mundo lá fora. Elas também destravam portas dentro da gente, e isso leva ao autoconhecimento. E assim, a missão do Callum vai chegando ao fim. Mas, antes de ir embora, ele deixa um presente que vai durar para sempre. A pergunta tão poderosa da Lina está finalmente segura, guardada na mochila cósmica do Callum, bem no lugarzinho a que ela pertence. Missão cumprida. O presente que ele deixa para ela é um caderno invisível com uma inscrição poderosa que brilha. Pergunte em voz alta, o universo adora ecos. Isso é muito mais que um presente, né? É um verdadeiro chamado para a ação. Um lembrete para nunca deixar de verbalizar as nossas dúvidas. E a história termina exatamente como começou, com uma pergunta. A Lina, agora encorajada, lança essa questão final, que acaba ecoando para todos nós. Se uma pergunta é uma luz tão vital, por que tantas e tantas vezes ensinam a gente a apagá-la? Fica aí a reflexão.